Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler do 1 ao 14, todo o capítulo. E vamos falar hoje baseado nesse tema, não fique à deriva. Vamos refletir um pouquinho a respeito do que esse texto tem para nos ensinar. É um texto que vai direcionar diretamente, literalmente, para a figura de Jesus, para a figura do trono de Deus, do reinado do Senhor, sobre a história da humanidade e, consequentemente, também sobre a nossa história. Então, vamos ler a partir do verso 1, Apocalipse capítulo 5, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém? Feche seus olhos de novo. Pai querido, nesta noite, mais uma vez na tua presença, nós te agradecemos, colocamos esse momento da palavra diante de ti, que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao coração da tua igreja, dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui hoje conosco. Prepara, Senhor, prepara uma mesa onde nós vamos nos assentar e ouvir a tua voz. E a tua voz é manifesta através da tua palavra, a tua palavra que é santa, que é imutável, que é pura, a tua palavra que é poderosa. Que essa palavra seja ministrada nessa noite ao nosso coração, de acordo com o teu plano e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos vocês claramente devem deduzir ou saber o que é um barco à deriva.
né? Eu creio que isso não é dúvida para ninguém, mas nós sabemos que um barco à deriva é um barco que muitas vezes ou ele está sem comandante, ou ele está sem direção, ele está perdido, ele está sem um norte, ele não tem uma visão de para onde ele pode ir, e ainda que tivesse, por estar à deriva, está aí exposto não ao seu próprio comando, e sim ao comando do vento, das águas, ou de tantas outras coisas que pode levar esse barco para alguma outra direção. Assim também, quando nós olhamos para a humanidade, nós podemos fazer uma correlação com esse barco à deriva. E nós vemos uma humanidade que, por tantos anos, por tantos tempos, nós olhamos para a história dela e o que fica claro é que muitas coisas boas aconteceram, mas a história também está repleta de coisas terríveis. A humanidade, ela é cercada muitas vezes por tempos de guerra e tempos de uma subjetiva paz. Tempos de controle aos olhos humanos, mas ao mesmo tempo uma visão de descontrole total. E a gente é levado a pensar e a refletir sobre que caminho vai tomar a humanidade. Por onde e para onde essa humanidade está indo? O que é que vai acontecer? A gente olha para as notícias de guerras, a Bíblia se cumprindo, falando de catástrofes, de terremotos, de tsunamis, de corrupção de governos, de manifestação de poderes humanos, um querendo destruir o outro, um querendo engolir o outro. E o ano que vem, por exemplo, é ano de eleição. Como é que vai ser essa eleição? A gente vê uma polarização da humanidade, um se levantando contra o outro, e tudo isso, eu não sei com você, mas comigo, me causa um momento de reflexão, um momento de busca, um momento de questionamento, onde muitas vezes a pergunta que vem é: onde tudo isso vai parar? Onde tudo isso? Para onde nós estamos caminhando? E quando a gente olha para as teorias filosóficas ou históricas que tentam explicar o porquê de as coisas acontecerem como acontece, a gente encontra algumas teorias, por exemplo, como uma visão cíclica da humanidade, onde esses filósofos ou teóricos dessa visão cíclica entendem uma naturalidade nesse desenvolvimento cíclico das coisas. É normal, de tempos em tempos vinha uma pandemia. É normal, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e há quem diga que o planeta não resistirá a uma Terceira Guerra Mundial por causa do poderio militar, por causa do poderio de destruição das armas que os países ou as grandes potências militares têm. É normal esses altos e baixos, essa visão cíclica sempre foi assim, essa oscilação em tempos de guerra, tempos de aparente paz. Não existe, então, diante dessa visão, algo concreto, uma direção a ser dada, um caminho certo. E nós estamos, então, de acordo com a visão cíclica, à deriva. Nós estamos perdidos, nós estamos jogados ao tempo, nós estamos sob o domínio do orgulho humano que se estende de tempos em tempos e se manifesta na história. Essas pessoas defendem isso. Por outro lado, nós vamos ver ainda dentro dessa questão um filósofo chamado Heráclito, por exemplo, onde ele defendia que a guerra é a mãe de todas as coisas. A guerra, os poderes de guerra, é o que conduzem as negociações, é o que conduz as coisas, é um ciclo que se repete ao longo da história e, segundo essas teorias, fica claro que a humanidade ela não tem poder de aprender alguma coisa boa. Ela não tem. E, como eu estou dizendo, por outro lado, a gente vê, por exemplo, outro grupo, por exemplo, dos existencialistas,
e que vão defender que a ideia de uma humanidade também sem propósito, uma humanidade sem caminho, onde não existe um curso de direção, onde não existe um significado, onde a ideia demonstra do existencialismo a inexistência de um plano, muito menos de esperança. As teorias pregam essas ideias, escritores que dizem que a humanidade realmente nunca vai aprender nada. Ainda que queira, não existe evolução moral. Não existe. E mais, a gente olha para o materialismo, por exemplo, parece que as coisas vão piorando. Porque é uma visão onde a limitação está somente naquilo que é palpável e tocável. A limitação da história vai se basear somente naquilo que a gente vê ou que a ciência pode provar algo a respeito. É uma incredulidade total. O materialismo vai pregar que não existe alma, não existe espírito, não existe um plano divino na história. É isso. Mas é interessante a gente olhar para esse texto, porque esse texto de Apocalipse, ele vem para nos mostrar algo totalmente contrário às teorias humanas, às filosofias humanas, algo totalmente contrário à prisão da cadeia mental humana limitada que tenta explicar as coisas. O texto que nós lemos vai mostrar justamente que existe um único Deus assentado no trono. E o verso 1 diz assim, ó, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. A Bíblia demonstra que existe alguém único assentado no trono, e não apenas no trono, mas no trono da criação. A Bíblia mostra que tudo está sob o controle dele. As rédeas da eternidade estão nas mãos dele. Nada pode fugir ao controle das mãos dele. Ele determinou o início, o curso e o fim de todas as coisas. Existe um Deus que é evidenciado pela sua palavra. Sabe, talvez algum de vocês chegou aqui hoje com um pensamento um tanto quanto filosófico, sem esperança. Talvez eu tenha entrado aqui hoje olhando para a minha vida e enxergando na minha vida um caminho sem sentido, um beco sem saída. Talvez eu olhe para a minha vida, você olhe para alguma área da sua vida e você não vê esperança. Você não vê uma perspectiva de melhora. Você precisa se conformar com a situação, não vai mudar. E a gente é tomado por um sentimento de falta de esperança. Como se nós estivéssemos na caminhada na nossa vida à deriva. Como se não houvesse comandante sobre nós. Como se não houvesse uma rota de vida, um plano divino, um propósito de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós achamos que Deus não olha para nós, quanto mais se importar conosco. O salmista registra quem é o homem para que dele te lembres. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Assim como o Senhor está na história da humanidade, nós precisamos entender que Ele também está na história da vida dos seus filhos. Existe um Deus que está na história da nossa vida. O cristão vive uma verdade de que ele não tem o que temer. E eu quero então começar, a partir dessa introdução, levar você a refletir um pouco a respeito daquilo que esse texto fala. E o primeiro ponto, ele vai nos mostrar, principalmente no verso 1, que Deus governa o universo e tem um propósito para a história. Ele está no trono, ele governa. O verso 1 fala, vi na mão direita daquele que está sentado no trono. O que o texto está querendo nos dizer, quando fala a respeito de alguém que tem algo na sua mão direita, fala de um livro. Esse livro está na sua mão direita. Isso nos remete a alguém que tem autoridade.
O versículo 1 começa dizendo que esse Deus que está no trono, esse que está sentado no trono, tem um livro na sua mão direita, uma autoridade soberana, um poder, honra e primazia. Ainda no verso 1, ele continua dizendo daquele que estava sentado no trono. O nosso Deus está não em qualquer trono. Ele está no trono do universo. Ele está sentado no trono. Ele governa porque ele é Deus. Ele governa porque ele criou todas as coisas. Por isso que ele governa. Por isso que ele está no trono. E por isso que ele tem autoridade. E ele tem poder. E ele tem honra. Justamente porque ele é Deus e ele é Criador. Ele tem autoridade sobre aquilo que ele criou. E o verso 1 ainda continua dizendo, um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro, amor, pega água para mim. Esse livro que está sendo citado aqui em Apocalipse, nada mais, nada menos do que o livro da história da humanidade. Olha que tremendo isso. E o versículo 1 que nós estamos lendo, que está falando desse livro, fala que esse livro está nas mãos de quem? Daquele que está sentado no trono. E não é na mão esquerda, está na mão direita. Ou seja, Deus tem autoridade e poder sobre a história da humanidade. O livro está nas mãos dele. O texto mostra que esse livro é a história da humanidade, é o livro dos decretos, é o livro dos acontecimentos, do início ao fim de todas as coisas. Esse texto mostra que a história da humanidade não está na mão dos homens. Não está nas mãos dos governantes, não está nas mãos do maligno. Esse livro está na mão do Rei Todo-Poderoso. O livro da história da humanidade. E a gente olha então, falando de história da humanidade, e quem a gente encontra na história da humanidade? Eu e você. Então, quando a gente fala de história da humanidade, a gente fala dentro de uma visão macrológica. Mas eu quero instigar você hoje a você dar um zoom na lupa da história, dar um zoom, ampliar aquilo que é macro para que você chegue no momento do micro onde nós estamos inseridos. Em toda a história, a gente precisa puxar, então, aquilo que é micro e a gente vai encontrar a nossa vida dentro de tudo isso. O cristão que já tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor. O verdadeiro cristão, ele já tem esse conceito de que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e assim também o é sobre a sua vida dentro dessa visão micro agora. Justamente porque ele já entendeu que o Senhor é o seu Deus. De que aquele que está sentado no trono é Senhor da sua vida. De que o Deus Todo-Poderoso é o Salvador da sua vida. E é interessante a gente pensar que muitas pessoas elas querem um Salvador. Mas a verdade é que Jesus ele só vai ser Salvador na vida de quem ele pode ser Senhor. Jesus não é Salvador na vida de quem ele não pode ser Senhor. As pessoas querem um Salvador, mas elas não querem se submeter a ele como Senhor da vida delas. E o cristão verdadeiro, ele já entendeu isso. A nossa vida, então, ela não está jogada por aí, de qualquer jeito, de um lado para o outro. Ela não está ao relento, exposta ao acaso, às situações, aos ventos dessa caminhada. A nossa vida,
ela não está nas mãos de algum ser maligno, e a gente entende claramente, diante daquilo que está sendo exposto aqui no capítulo 5 de Apocalipse, de que o mal não prevalecerá. Por mais que nós estejamos olhando e nós não tenhamos boas expectativas, boas notícias, humanamente falando, as coisas só estão piorando, só estão estreitando, só estão definhando. A Bíblia nos mostra que o mal não vai prevalecer na vida daqueles que entenderam que existe um Deus que está sentado no trono. E é legal a gente entender, então, nessa visão macro, de que Deus está no controle de tudo. Nada foge ao controle das mãos dele. E ele não apenas está no controle, mas ele tem poder soberano sobre tudo isso. Ele tem autoridade soberana sobre a história. A pergunta que eu te faço é, você não quer isso para a sua vida? Você não quer alguém que vai olhar para você e vai agir sobre você com um controle soberano, poderoso, com autoridade, assim como ele age na história da humanidade? Quem não quer isso? Então você precisa fazer desse que está sendo citado aqui o seu Deus, o Senhor e Salvador da sua vida. Porque só assim, quando nós entregamos tudo, nós cantamos aqui, eu entrego tudo a ti. Quando nós entregamos tudo a Ele e dizemos, seja Senhor da minha vida, eu tenho alguma coisa minha? Não tem nada mais que é meu. Tudo é dele. Ou ilusão a gente achar que a gente é dono de alguma coisa. Mas a verdade é que tudo é dele. Então, o primeiro ponto, o versículo 1 fala que Deus governa o universo e tem um propósito para a história da humanidade. O segundo ponto, continuando aqui do verso 2 ao verso 4, nós vamos entender que existe uma indignidade fora de Cristo. Geral. Fora de Cristo, todos somos indignos. Olha só, e nós vamos ver então a comprovação dessa indignidade humana, da indignidade do mal, da indignidade dos poderes, dos governos, das instituições, das filosofias, dos teóricos, dos estudiosos. Como assim, pastor? Nós nunca entenderemos a história de fato sem colocar Deus nela. E olha só o que fala o verso 2. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Essa era a pergunta da vez. Quem é digno? Um Deus assentado no trono, e na mão direita tinha um livro, que é a história da humanidade. E levanta no verso 2 um anjo forte dizendo, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno? E olha o que ele continua dizendo no verso 3. Ora, nem no céu, nem anjos, nem querubins, nem serafins, nem Miguel, nem Gabriel, nenhum dos anjos é digno de abrir o livro. E o verso 3 ainda continua dizendo, nem sobre a terra. Os profetas, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, nem Maria. Quem é digno? O texto fala nem sobre a terra. E ainda continua dizendo, nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os seus demônios, nem os principados do mal. Ninguém, é isso que ele está falando. O verso 3 fala, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ou seja, isso é uma evidência generalizada da nossa indignidade. Não apenas de abrir o livro, mas o verso termina dizendo nem mesmo olhar para ele. Olha só, ninguém é capaz. O texto está dizendo que ninguém é capaz de dar sentido à história da humanidade, a não ser aquele que é digno.
Ninguém. Nem as ideologias, nem os partidos políticos, nem os sistemas econômicos, por mais poderosos e robustos que eles sejam, ninguém, nenhum deles é capaz de dar um destino, um sentido à história da humanidade. E no verso 4 ele diz assim, João, que escreveu o texto, ele diz assim, e eu chorava muito. Por que João chorava? Sabe por quê? Porque ele via nas mãos daquele que estava sentado no trono a história da humanidade, o plano, os decretos. E abrir o livro significa colocar o plano em prática, consumar o plano, conduzir o plano, efetuar e consumar todas as coisas. E se existia um plano, uma promessa, e se não tinha quem digno de abrir o livro, por isso João chorava. Porque se não tinha quem dar continuidade ou direção para a história, o que seria de nós? Olha a gravidade disso. E o texto fala, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Esse verso é o próprio relato da nossa indignidade total e da nossa incapacidade a respeito do futuro. Qual é o poder que nós temos sobre o próximo minuto? Sobre o nosso amanhã? Você tem poder para determinar como vai ser o seu dia amanhã, sua segunda-feira? Nós temos esse poder? Nós não temos. E se nós não temos, e se ninguém tem esse poder sobre nós, nós estamos à deriva. Isso, essa indignidade, essa incapacidade, ela é revelada em algo muito comum a nós, o choro. O choro. O choro, ele revela a crise da impotência. Quantas vezes, diante de uma situação onde nós realmente nos vemos impotentes, nós queremos chorar. Diante da morte, a morte demonstra a nossa impotência. Diante de uma doença, diante de uma dificuldade financeira. E nós choramos, porque o choro é a revelação da crise da impotência. Nós somos incapazes de controlar ou dar sentido à nossa história. Quanto mais aquilo que está por vir. Nós somos incapazes. O nosso choro revela essa crise de impotência diante do futuro. E as respostas que buscamos não estão, gente, nos pensadores, na sabedoria humana, nas ideologias, nas construções da mente humana. As respostas que eu e você precisamos, nós não vamos encontrar num governo humano, num poderio de guerra, numa autoridade que está patente aos nossos olhos naturais. As respostas que nós procuramos, então, nós não vamos encontrar no dinheiro, no poder da riqueza, no poder da força humana. Nós não vamos. Em meio a essa crise de impotência, então, entra em cena uma figura fundamental. Em meio à crise da impotência, Cristo é a resposta para a história da humanidade. E a verdadeira esperança para a nossa história passa a ser revelada, então, a partir aqui do verso 5. E nós vamos para o terceiro e último ponto, onde nós começamos entendendo que existe um Deus que governa o universo e que tem um propósito para a história humana. Mas, no segundo ponto, nós vemos que existe um livro que mostra que ninguém é digno de abri-lo, nem de mesmo olhar para ele. O livro da história. E até aqui, então, nós estaríamos realmente à deriva. Por isso, o tema dessa mensagem, não fique à deriva. Existe uma maneira de você não viver uma vida à deriva. Uma vida sem rumo, uma vida perdida.
E ela começa a ser revelada justamente a partir do verso 5. E o terceiro ponto, nós vamos ver que aquilo que era oposto é revelado aqui. Ou seja, a dignidade em Cristo. O verso 5 fala assim, ó, todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Olha que tremendo isso. Não chores. Em outras palavras, o não chores é a esperança. Não chores porque há solução. Não chores porque você pode viver uma vida que não esteja à deriva. Não chores porque no barco da sua vida você pode deixar ou convocar ou clamar por alguém que pode ser o comandante da história da sua vida. Por isso ele está dizendo, não chores. Por quê? Porque existe alguém que é a esperança. E ele fala no verso 5, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que ele fez? Ele venceu. Justamente para abrir o livro, e não apenas o livro, mas também para desatar os seus 7 selos. O leão de Judá, a raiz de Davi. A palavra está nos dizendo hoje que há esperança, há consolo para nós. Existe um que é digno. Então, eu não sei se você já assistiu, né? Alguns aqui eu sei que já, os Vingadores. E você, lá tinha o Senhor Estranho, né? O Doutor Estranho. O Doutor Estranho. Onde ele tinha um poder de olhar para o futuro e enxergar todas as possibilidades de se livrar do mal que estava iminente. E é interessante que em um dos filmes ele faz toda essa análise de futuro e a resposta dele é que existia apenas uma saída. E é legal a gente fazer essa interpretação naquilo que é subjetivo, hollywoodiano, e entender e trazer isso para a aplicação da história da nossa vida, segundo aquilo que Apocalipse mostra. E justamente é como se o Doutor Estranho, que aqui não é o estranho, mas é o Senhor que se revela, e ele demonstra que existe uma solução. Existe uma esperança. O verso 6 fala assim, então vi. Presta atenção daqui para frente. Mais ainda. Então vi no meio do trono. Se ele estava no meio do trono, isso significa que ele tinha autoridade, que ele tem autoridade. E dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, sabe como ele estava? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, sabe como ele estava? De pé. O texto indica que o fato de ele estar de pé, ele está ativo e em demonstração de poder. Revestido de autoridade no meio do trono, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que simboliza aqui a sua onipotência ou o seu perfeito poder. Olha que tremendo isso. Bem como 7 olhos, que evidenciam a sua onisciência e a sua perfeita sabedoria. O leão da tribo de Judá, como um cordeiro tendo sido morto, enviados, que são os 7 Espíritos de Deus, a sua onipresença, enviados por toda a terra. O verso 7 fala, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. O Pai assentado no trono, com o livro da história da humanidade na sua mão direita, selado com 7 selos. E de repente, um cenário de impossibilidade, onde não havia ninguém digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Uma indignidade generalizada. E se levanta um anjo forte, com grande voz, dizendo, não chores. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro.
A esperança aponta justamente, exclusivamente e unicamente para Cristo. E o verso 7 fala: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O Senhor Jesus, revestido de glória, digno, o digno que foi agora encontrado. O Filho do Deus Todo-Poderoso que venceu e é digno de tomar o livro. E eu concluo fazendo a leitura do verso 8 em diante, dizendo: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Olha que interessante aqui. As taças de ouro cheias de incenso. O texto fala que são as orações dos santos. A nossa oração está sendo ouvida. A nossa oração está sendo depositada no céu. A Bíblia fala que existe uma taça cheia das nossas orações. É por isso que nós oramos. O verso 9 fala: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É interessante as pessoas quererem colocar homens mortais, passageiros, à frente de Jesus. Pessoas que colocam o poder na frente de Jesus. Pessoas que colocam outros nomes acima do nome de Cristo, tendo-os como intercessores ou intermediadores. Isso é heresia. Isso é engano. Porque a Bíblia de ponta a ponta aponta para o Cristo. Apocalipse está dizendo de alguém que é digno de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo. Pedro não derramou o seu sangue para me salvar. Paulo não derramou o seu sangue para me salvar. Moisés, Elias, os profetas, muito menos Maria, derramou seu sangue para me salvar. A Bíblia aponta para um único que derramou seu sangue para me salvar. E é nisso que eu creio. Porque é isso que a Bíblia revela. O Cordeiro Santo, que fez isso para alcançar toda a tribo, toda a língua, todo povo e nação. O verso 10 fala: e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E nós temos o privilégio de reinar com Cristo, por causa do que Ele fez por nós. Nós não reinaremos com outro nome, nós reinaremos com Cristo. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Olha só. Então, está todo mundo, milhões de milhares e milhares, errado, e o infeliz que quer pôr outro nome acima do de Jesus está certo. Porque o texto revela que eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Sabe o que eles estavam fazendo? Olha o verso 12. Proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ninguém mais é digno. O Cordeiro é digno.
O Cristo vivo é digno. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. No céu, milhões de milhares de milhares, dizendo que digno é o Cordeiro. E olha o que diz o verso 13. Então ouvi que toda criatura... A Bíblia diz assim que haverá um dia em que toda língua, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Até aqueles que se declaram ateus. Eu não creio. Não existe. Isso é tudo ideologia humana. Isso é tudo sistema humano de influência, de controle de massa. Todo joelho dobrará. Toda língua confessará. Olha o que diz o verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Até aquele que não quer confessar, vai confessar. Até aquele que resiste às últimas circunstâncias, um dia vai confessar que existe um Deus criador de todas as coisas. E existe um Cordeiro que morreu para nos salvar. E a esse Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E o verso 14 encerra dizendo: e os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos ficar de pé? As questões a serem levantadas aqui agora para nossa reflexão são: você acha que você é capaz de controlar a sua vida? Você acha que você pode manter a sua esperança no homem? A sua esperança está num governo? Num governo de esquerda? Num governo de direita? A sua esperança está no centrão? Onde está a sua esperança? A sua esperança está no seu poder financeiro? Na sua saúde? Na sua inteligência? Na sua sabedoria? Onde que está a sua esperança? A pergunta a ser feita também é a respeito do nosso futuro, e o nosso futuro causa ansiedade. O excesso de futuro gera em nós ansiedade. Porque por causa do excesso de futuro, a gente fica preocupado. Eu fico preocupado. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje é: o que te preocupa? O que nos preocupa? Sabe, se existe algo que deve nos preocupar hoje, esse algo deve ser se Cristo é ou não o Senhor da nossa vida. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Justamente porque Jesus é a resposta que o mundo procura. Jesus é a resposta que eu e você procuramos. Jesus é a resposta que as pessoas que estão aí fora estão buscando. Ainda que sem saber, elas procuram por algo. Mas o algo que vai ser a resposta é somente Jesus. Somente Cristo. Ele é a resposta que nós procuramos. Eu desafio você nessa noite a fazer uma reflexão sobre o seu amanhã. Você a refletir de que existe um Deus que está no trono do universo. E Ele tem na sua mão direita um livro da história da humanidade.
E Ele quer que você amplie a sua visão e veja dentro desse livro a história da sua vida. E a história da sua e da minha vida dentro desse livro deve ser uma história de entrega total a Ele, de submissão total a Cristo. Não porque Ele é tirano, não porque Ele é autoritário, mas porque Ele é Senhor. Porque Ele é todo-poderoso, porque Ele nos ama, porque Ele zela pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, pela nossa igreja. Sabe, às vezes é tão difícil a gente entrar nesse ambiente de confiança, diante daquilo que a gente vê, diante das nossas impotências, das nossas incapacidades. E Deus deseja hoje trazer um despertar no nosso coração. Sabe, para mim hoje, talvez seja um dos dias mais difíceis na execução do meu ministério. Porque o nosso coração é tomado por dúvidas. O nosso coração muitas vezes é tomado por incertezas. O nosso coração é tomado por facas humanas, por acusações humanas. E às vezes eu confesso que para mim ter que pregar uma palavra como essa, eu preciso primeiramente me colocar como o primeiro ouvinte dela. E isso não é fácil. Porque eu sou o primeiro desafio de Deus nessa palavra de hoje. O meu coração é o primeiro desafio. Em entender que existe alguém assentado no trono e que tem na sua mão direita a história da humanidade. E que dentro desse livro está a minha história, a sua história, a nossa história como igreja. Para mim é desafiador também executar esse exercício de fé. Mas a palavra é viva. E ela vem para aguçar os nossos ouvidos espirituais. Para que a gente entenda que a nossa história não está à deriva. A história da nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa, nessa noite, trazer esse renovo da nossa esperança. E que nós possamos não apenas ouvir a promessa, mas receber a promessa e nos mover em direção ao cumprimento da promessa. Amém? Vamos orar?